Vamos ter um momento com Deus hoje, gatona? Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 77, versículo 16 ao 20. E que o Espírito Santo nos guie por essa passagem e na reflexão sobre ela. Salmos foi escrito por diversos escritores. São várias canções que foram escritas, inclusive, pelo rei Davi. E hoje, nessa passagem, Deus diz o seguinte: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Aqui nessa passagem, só da gente ler tudo isso, das chuvas, redemoinho, trovões, a gente consegue ver o caos. E na nossa vida nós passamos por muitos momentos de caos. Nós passamos por tempestades, por redemoinhos, por chuvas muito intensas. Nós passamos por mares que são o eterno caos na nossa cabeça. E eu só consigo me lembrar da cena de The Chosen. Eu não sei se você já assistiu, mas é uma série que fala sobre a vida de Jesus e de seus discípulos, como que foi a escolha dos discípulos. E tem um momento que Pedro, que inclusive isso está no Evangelho, que eles estavam no barco e veio uma tempestade. O mar estava em um eterno caos na cabeça dos discípulos. E lá de longe, eles veem alguém caminhando sobre as águas. E eles pensam que é um fantasma, eles pensam que é algo maligno, porque, meu Deus, quem tem a capacidade de andar sobre as águas? E quando eles veem, é Jesus. E Pedro, em um momento ali de fé, de comprovar a sua fé, ele pede para Jesus, para ele ir até ele, para ele também andar sobre as águas. E o mar está em um caos. E pela falta de fé, ele acaba se afundando. Mas Jesus o resgata. E na cena de The Chosen é muito lindo, porque depois disso Jesus abraça Pedro dentro do barco. E Pedro grita incessantemente: não me solte, não me abandone, não me deixe cair, não me abandone. E é lindo, essa cena ela é linda, ela é muito linda. E aqui a gente consegue ver isso nesse salmo. Que mesmo quando a gente está em um mar que na nossa visão é um eterno caos, em uma tempestade que parece que nunca vai passar, quando a gente está ali no olho do furacão, Deus está ali conosco. Por mais que a gente não consiga enxergar, mas Ele está ali conosco. O próprio Salmo nos diz, o próprio Deus nos diz aqui: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Ou seja, nos nossos momentos de dificuldade, Deus está ali conosco, mas muitas vezes nós não conseguimos ver as pegadas dele. Ele está ali, ele permitiu que aquilo acontecesse, mas por conta da dor, do luto, da raiva, da decepção, a gente não consegue ver as pegadas dele. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei para o céu e falei: por que isso aconteceu comigo, meu Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E questionei a vontade de Deus como se eu fosse digna de fazer isso. E quem nunca fez isso? Mas hoje, olhando para trás e olhando por tudo que eu passei, principalmente pela minha gestação de risco que eu tive com o Miguel, que foi a maior prova de fé na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, eu olho para trás e eu consigo ver as pegadas de Deus ao lado das minhas pegadas. Ele esteve sempre lá. Então, Deus, ele nunca permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós conseguimos, além da conta, além daquilo que nós podemos suportar. Todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida, todas as adversidades, as tempestades, elas acontecem porque Deus permitiu para que nós cresçamos, para que nós sejamos uma nova pessoa. Eu me lembro exatamente do dia que o médico virou para mim e falou assim: a
sua gestação, a gestação de risco, seu filho pode nascer antes da hora. Isso eu tava com 25 semanas, e se o Miguel nascesse antes da hora, eu sabia que ele não iria suportar. O meu primeiro filho, o meu primogênito, o filho que eu tanto sonhei em pedir pra Deus, eu poderia perder. E naquele momento eu me vi extremamente sozinha. Por mais que meu marido estivesse do meu lado, que minha família mandasse mensagem, eles foram me visitar, porque eu tava eu tinha que ficar de repouso absoluto. Por mais que tudo aquilo estivesse acontecendo e as pessoas estivessem em volta, eu me sentia totalmente sozinha, porque eu senti que Deus tinha me abandonado. Mas pelo contrário, foi um momento que Deus me carregou no colo. E hoje, olhando pra trás, eu consigo ver as pegadas dele. Sabe aquela passagem, na verdade aquela mensagem, né? Aquela história que diz o seguinte, que tinha um homem na praia conversando com Deus. E conforme ele conversava com Deus, passavam várias cenas da vida dele assim no céu e ele conseguia enxergar. E ele percebia que durante toda a vida dele tinha um par de pegadas na areia. Dois pares de pegadas na areia. Tinha as pegadas dele e tinha as pegadas de Jesus, de Deus ao lado dele. Sempre, em todos os momentos. Mas aí ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos que ele pensou em desistir, tinha só um par de pegadas. Só 2 pés caminhando. E ele virou para Deus e perguntou, meu Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida tu me abandonaste? E Deus disse para ele, meu filho, essas pegadas que você vê na areia nesses momentos difíceis são minhas. Foi nesse momento, naqueles momentos, que eu te carreguei nos braços. Eu não sei em qual momento da sua vida você está, se você hoje está no deserto, ou se hoje você está num poço tomando água, feliz ao lado de Jesus, conseguindo ver tudo de bom, de grande que Ele fez na sua vida e descansando depois de uma longa caminhada. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está do nosso lado. E por mais que as tempestades aconteçam, por mais que o furacão chegue, por mais que o mar pareça estar em um caos eterno, Deus está do nosso lado e Ele nunca nos abandonará. Como diz aqui no próprio Salmo, guiastes o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Deus está te guiando no seu processo, Deus está guiando, segurando na sua mão. As pegadas ao seu lado são dele e você pode e consegue enxergar. Que Deus abençoe muito você nesse dia que acabou de começar, nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2025. E que você possa sempre enxergar as pegadas dele ao seu lado.